Boa noite, você que está aí na sua casa, nos assistindo através dessa live, hoje mais uma vez exclusivo no Facebook. Boa noite você que é membro da Igreja Fé e Vida, você que participa da Igreja Fé e Vida, ou você também que está nos conhecendo neste momento de pandemia, neste momento de dificuldades, está nos conhecendo, está conhecendo a palavra de Cristo através do Facebook. Eu queria ler um salmo com você neste momento, e o processo eu leio alguns versículos e você lê o próximo versículo junto comigo, conforme aqui eu leio o que está em branco e você lê o que está em verde, ok? Ó povos, bendizei o nosso Deus e fazei ouvir o som do seu louvor. Aquele que nos preserva a vida e não permite que nossos pés tropecem. Pois tu, ó Deus, nos provaste, nos refinaste como se refina a prata. Todos vós que temeis a Deus, vinde e ouvi, e eu confiarei o que Ele tem feito por mim. A Ele clamei com minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado o pecado do coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas na verdade Deus me ouviu, Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Querido, queria te convidar agora para a gente ter um momento de oração. Então eu peço que você baixe a sua cabeça, feche teus olhos. Eu sei que às vezes é mais complicado, mais gente em casa fazendo barulho. Tenta se concentrar comigo aqui, querido, e nos ouvir. Senhor Deus, eu chego em Tua presença, ó Pai, para te agradecer, Pai, pelo dia que tivemos. E te agradecer, sim, Pai, pelo tempo que nós estamos tendo, Senhor. O tempo que a gente está tendo de reavaliar as nossas ações, as nossas atitudes, Senhor. O tempo de conviver em família, Senhor. E também de buscar mais a Tua palavra, buscar mais o conhecimento em Ti, ó Senhor. Peço que abençoe o nosso culto de hoje, abençoe, Senhor, quem está em casa, quem está se conectando agora, Senhor. E também quem está aqui trabalhando, Senhor, neste momento, para fazer essa live, Senhor. Abençoe esse culto, atenta nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor, e quebranta-nos com a palavra de hoje, ó Pai. O que eu te agradeço, Senhor, e o que eu te peço é em nome do Teu Filho Jesus, ó Senhor. Amém. Quero chamar o pessoal do louvor, vamos ter um momento de cântico agora.
Agora eu convido a todos os irmãos para juntos nós orar. Ó Deus, Tua palavra diz que Tu tens preparado coisas excelentes para aqueles que Te amam. Ensina-nos então a Te amar mais e mais e Te amar acima de todas as coisas, porque somente assim poderemos alcançar Tuas promessas, que excedem tudo que podemos imaginar de bom. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, participantes da comunidade ou amigos aí do Facebook. Quero realmente desejar a você uma noite agradável na presença de Deus nesse momento de culto. Convido você ainda com paciência a permanecer aqui conosco por mais um tempo. Tivemos esse momento gostoso de louvor, de aprendizado da palavra, e agora nós vamos ter um momento de ouvir Deus, de ouvi-lo. Eu queria convidar você, antes de mais nada, a mais uma vez baixar a sua cabeça para nós orarmos, aquietar o nosso espírito e pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ilumine. Amém? Então feche seus olhos, se acalme aí na poltrona, no sofá, na cama, onde você estiver. Querido Deus, com alegria nos reunimos mais uma vez, nós aqui e os nossos amigos e irmãos em suas casas. Senhor, nós queremos pedir a Ti que nesse instante o Senhor de fato aquiete o nosso espírito. Pode haver muitas coisas concorrendo com o Senhor nesse momento nas casas. Até mesmo a tentação de ficar deslizando os dedos no WhatsApp e outras coisas. Deus nos guarde, que de fato nós possamos honrar a Ti, separando essa uma hora, Deus, para cultuar, Deus, para se concentrar, para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti. Por isso eu peço a Ti agora pelos meus irmãos que estão nas suas casas, meus amigos,
Que o Senhor ilumine, Senhor, o coração e a mente de cada um com o Teu Espírito, para que possamos ser acudidos pelo Senhor, pelo consolo da Sua palavra, trazendo, Senhor, nos entendimento, Senhor, para que a nossa vida seja visitada pela Tua graça, Deus, e transformadas, Deus, pela Sua palavra. Santo Espírito de Deus, acode-nos, fala conosco, nos ensina nesse momento. Abençoe o pai, a mãe, os filhos, a criança, adulto, o idoso. Abençoe, Deus, aquele que acha que está bem, aquele que acha, Deus, que está ruim, que está precisando, Deus, de ânimo, de consolo, de força. Socorre, Pai, os necessitados. Ajuda, Senhor, todos aqueles que nesse instante estão agora cultuando a Ti, esperando em Ti. Em Tuas mãos nós estamos, em Tuas mãos, Deus, está esse tempo. Abre os nossos olhos, fala conosco, que eu diminua e que o Senhor cresça. Deus, que toda expectativa humana no homem, alguma expectativa que esteja em mim, Deus, possa ser frustrada. Deus, porque eu não tenho nada, Deus, para dar que possa, Senhor, ajudar em definitivo os meus irmãos, mas o Senhor tem. E que a expectativa, Deus, esteja no Senhor, na Sua palavra e na Sua obra. Que nesse instante o Senhor cresça, Deus, na vida e no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, nós estamos numa série de mensagens intitulada Espiritualidade Contagiante. E essa é a nossa terceira mensagem. São 4 mensagens, nós estamos na terceira. E eu queria, antes de mais nada, fazermos uma leitura da Palavra de Deus para nós introduzirmos o tema da série de hoje, ok? Então convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós já temos lido aqui, então a gente já leu reiteradas vezes nos cultos passados, do versículo 1 ao 10, é onde nós estamos desenvolvendo a série. Mas hoje nós vamos ficar com apenas alguns versículos. Você pode em casa ou depois fazer toda a leitura do 1 ao 10, onde nós estamos nos concentrando nessa série, tá bom? Mas agora nós vamos ler do 2 ao 4 e o 7 e o 8. Então convido você que está aí com a Bíblia aberta, com a Bíblia em mão, ou prestar atenção, se você estiver no notebook ou na TV, talvez você consiga ler ali na tela. Mas vamos lá, ok? Se não dá, escute então. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 2 a 4, depois 7 e 8. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-nos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulga a vossa fé para com Deus. Então, como eu estava falando aqui no início, essa é a terceira mensagem da série Espiritualidade Contagiante. Se você está chegando agora e essa é a primeira vez que você está ouvindo a mensagem a respeito da série, essa série de mensagens ela tem 2 propósitos. Ao mesmo tempo, eu quero estimular e desafiar você que está ouvindo essa série para que nós tenhamos um relacionamento com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja tão apaixonante, tão vivo e significativo, que contagie as pessoas que nos conhecem e que estão à nossa volta, despertando nelas o desejo de ser e de ter o que eu e você temos em nossa vida. Assim como eram os nossos irmãos, os cristãos
da jovem igreja de Tessalônica, que nós lemos agora o texto, igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo no ano aproximadamente 50 da era cristã. Então, veja o versículo 7 que eu acabei de ler. Ele diz que esses irmãos, eles tinham uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, uma vida com Jesus Cristo, que era tão contagiante que eles se tornaram um modelo, um padrão a ser seguido por toda a Macedônia, por toda a Caia. E o que nós vimos a respeito dessa série até aqui é que a espiritualidade contagiante que esses irmãos da igreja da Macedônia tinham era principalmente devido à vida virtuosa que eles desenvolviam, fruto do relacionamento com Deus. Eles eram pessoas que visivelmente via-se as virtudes em sua vida. E esse foi o tema da primeira pregação da série, vida virtuosa. Se você não viu, veja, está aí na timeline da página aqui da igreja, você pode vê-la num outro momento. Todos nós conhecemos, eu imagino que você também conheça, todos nós conhecemos indivíduos, crentes, cristãos, que à primeira vista aparentam ser pessoas honestas, pacientes, bondosas e alegres. Mas que diante de uma crise ou quando ninguém está vendo elas se mostram desonestas, murmuradoras, iracundas, egoístas, sem paciência. Vivem um cristianismo sem realidade. Tem conhecimento, mas não acompanha vida desse conhecimento. Por isso, a vida virtuosa ela precisa ser prática e não teórica, para que ela seja contagiante, conforme a proposta dessa série. Então, dentre as muitas virtudes que essa jovem igreja de Tessalônica, tinha, apóstolo Paulo destaca 3 dessas virtudes, que está ali no versículo 3 do primeiro capítulo que nós lemos. Eles tinham uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Isso, na tradição cristã, é chamado de virtudes teologais. São virtudes que nascem e que desenvolvem nas nossas vidas só quando estamos nos relacionando com Deus por meio de Jesus Cristo. Para o apóstolo Paulo, as virtudes teologais, na doutrina paulina, as virtudes teologais são sinais da eleição. Os salvos, os regenerados, eles têm nas suas vidas. E a falta dessas virtudes, então, é sinal de que há problema a respeito da salvação em nossas vidas. As evidências delas em nossas vidas mostram que, de fato, nós nascemos de novo e que somos cidadãos do reino, novas criaturas. Então, além de serem sinais da eleição, na teologia paulina, elas também são escatológicas, elas são virtudes da vida futura, experimentada antecipadamente pelo cristão, pelo discípulo de Jesus, pelo salvo. É a gloriosa vida futura invadindo a realidade presente da vida do crente. Vou explicar mais daqui a pouco o que é isso. Como diz N.T. Wright, já citei aqui nas outras mensagens, no seu livro Eu Creio, eu creio, assim, eu conheci Jesus, eu entendo que Ele é Deus, e agora? O que acontece depois disso? No seu livro tem essa frase que eu quero ler para você, diz: fé, esperança e amor é a língua falada no mundo de Deus, e fomos convocados para aprender elas antes do dia em que o mundo de Deus e o nosso se unirão para sempre.
Fé, esperança e amor é a música tocada no palácio de Deus. E nós somos convidados a aprender e ensaiar antes de chegarmos lá. Fé, esperança e amor não é um dever, é nosso destino. Então essa frase linda está nesse livro do N.T. Wright, que traduz essa realidade futura que é invadido no presente, na vida do cristão, daquele que anda com Jesus. O mundo não as tem, essas virtudes teologais, não as desenvolve de uma maneira plena, bela, empolgante, contagiante. Só o cristão, em relacionamento sério com Deus, pode tê-las em sua plenitude, na sua vida. A fé, a primeira delas, a fé operosa ou fé operante, foi o tema da segunda pregação do domingo passado. E para saber mais sobre essa fé que é operante, você pode também visitar aí o timeline da página e ouvir essa pregação que foi feita domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre a firme esperança ou sólida esperança. É o nosso tema, é no que nós nos propomos nessa noite. Esperança, gente, é um tema que está na boca do povo. Falar de esperança, todo mundo tem algo e uma frase pronta. Sempre temos algo para falar sobre a esperança. Principalmente nesses dias, depois que as pessoas falam algumas notícias ruins, elas tendem a terminar com alguma frase pronta de esperança e vão dizer: mas que nada, dias melhores virão. Mas que nada, tudo vai passar. Ou em outros momentos, dependendo da situação, não desista dos seus sonhos. Acredite, creia. Não desanime. Não desanime. O mundo dá voltas. O seu dia vai chegar. Ou uma clássica: olha, no final, tudo vai dar certo. Fica tranquilo. Pode estar difícil, mas no final tudo vai dar certo. Ou a esperança é a última que morre. Então, falar de esperança, o sentimento da esperança, a frase sobre esperança, está na boca de todo mundo. Porque todos nós sabemos o quão importante é ter esperança. A esperança, é bem verdade, a esperança ela tem um poder incrível. A esperança ela tem um poder fantástico. E eu queria, para ilustrar e para reforçar o poder da esperança, que é o tema dessa reflexão, dessa pregação de hoje, eu queria falar de um experimento que foi realizado em 1957 pelo Dr. Kurt Richter, um geneticista. Ele fez um experimento com ratos. Nesse experimento, ele colocou 3 cilindros, não conforme a figura aqui, transparentes, mas são cilindros escuros, com água. Essas águas, em cada cilindro, tinham a mesma quantidade e a mesma temperatura para que não influenciasse nos resultados. Água suficiente para que o ratinho que ele colocasse ali dentro não colocasse os pés no chão e também não conseguisse sair do recipiente. Então ele fez isso com 3 recipientes. No primeiro recipiente, no primeiro cilindro, ele colocou rato ou ratos na experiência, selvagens. Não ratos de laboratório, ratos capturados da natureza, selvagens. E por isso estressados, ariscos, agressivos e até depressivos, por ter toda essa situação de pressão e de agressão com eles. Ele colocou esses ratos num cilindro. E eles precisavam, então, lutar pela vida. O que ele observou é que esses ratos caíram na água como pedra. Eles morreram em segundos, não lutaram. No segundo cilindro ele colocou ratos agora de laboratório, não selvagens, não da natureza, ratos de laboratório, ratos tranquilos. Ratos quer dizer, na concepção de quem lida com ratos, porque alguns
Não acho nunca que rato seja tranquilo. Mas esses ratos eram ratos tranquilos, ratos de manipular, ratos que não são agressivos, ratos normais. Esses ratos colocados no recipiente, ele observou que eles nadavam em média 15 minutos. O primeiro era segundos. O segundo grupo eram 15 minutos e na média, depois de 15 minutos, então eles se entregavam e morriam. O terceiro grupo, no terceiro cilindro, ele colocou o mesmo tipo de ratos, ratos de laboratórios, tranquilos, normais, não estressados. E após a média de 15 minutos que eles nadavam, conforme o segundo grupo, antes que eles se entregassem, ele tirava esses ratinhos do cilindro, secava eles e deixava eles descansarem por um tempo. E depois de um tempo, ele recolocava esses ratinhos de novo no cilindro. E surpreendentemente, deu eco aqui, ele observou que esses ratos, eles tiveram uma sobrevida após a reinserção na água, que passou de 15 minutos para 60 horas de natação. Nada mais do que 24.000% a mais do que o segundo grupo. O que é isso? O poder da esperança. Sempre que eu lembro e eu conto essa história, de fato me dá uns arrepios, porque é fantástico. É o poder da esperança. A esperança, sem dúvidas, tem um poder incrível. O primeiro grupo logo morreu. Eles não tinham esperança. Esses ratinhos não tinham esperança. Eles não tinham sentido para a vida, não tinham por que lutar. Eles foram capturados, eles estavam estressados, cansados da vida e eles morreram logo. O segundo grupo lutou por 15 minutos, porque eles tinham esperança. Eles não eram ratos normais, tranquilos. Só que essa esperança que esses ratinhos tinham era uma esperança frágil, pequena, insegura. O terceiro grupo, a semelhança do segundo, os ratos eram semelhantes, só que eles lutaram 60 horas. 24.000% a mais, porque eles tiveram uma experiência de salvação. Porque eles foram salvos do cilindro e recolocados. A má notícia é que a esperança que está na boca do povo, de uso comum, que muitas pessoas dizem ter e professam nas suas frases de efeito, em momentos de crise, momentos que elas acham oportunas, a má notícia é que a esperança que a maioria das pessoas tem se resume a uma esperança do tipo do grupo 1 e quando no máximo ao tipo do grupo 2. São são pessoas vazias de esperança ou com esperanças frágeis, incertas. E eu quero falar hoje então sobre o tema da sólida esperança. Da esperança que poderíamos comparar do terceiro grupo. Mas com certeza é muito piegas e agora nós trazemos essa comparação dos ratinhos para nós. Mas tendo-os como analogia, que é da esperança sólida. A esperança verdadeira que nós só encontramos em Jesus e no relacionamento com Deus. E para isso eu queria convidar você a fazer mais uma leitura. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. O meu objetivo inicial era nós lermos todo o capítulo 15 de Coríntios. Só que ele tem 58 versículos e seria uma leitura bem longa. Mas eu incentivo você. Esse capítulo é o capítulo da esperança. A Bíblia ensina muito sobre esperança, mas esse capítulo é onde tem uma concentração e um objetivo de nos ensinar sobre a esperança.
Então eu não vou ler todo o capítulo, mas vou ler algumas partes desse capítulo, tá bom? Então, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo vai falar do Evangelho, que é a base, o fundamento, o que nos leva à verdadeira esperança, né? O fato de que Deus enviou o seu Filho, e Ele veio e morreu por nós na cruz. No terceiro dia Ele ressuscitou, foi visto por muitas testemunhas, depois disso foi levado aos céus, está à destra de Deus, intercedendo por nós, e um dia voltará para julgar vivos e mortos e viver e reinar eternamente com os seus. Do 1 ao 10 ele resume o Evangelho. Vamos ler o versículo 12. Porque Paulo está escrevendo para uma igreja que em algum momento depois de conhecer o Evangelho e Paulo ensinar o Evangelho, pessoas estavam duvidando desse Evangelho e dizendo que não é possível que alguém ressuscite. Então Paulo no versículo 12 então, vai falar a respeito dessa possibilidade de não haver ressurreição, né? Vai conjecturar sobre isso. Versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nem sei por que vocês estão aí me assistindo. E ainda permanecemos em nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que já morreram em Cristo, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Então ele conjecturou o fato de que se Cristo não tivesse ressuscitado. Agora está dizendo, gente, Cristo ressuscitou sim, dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo virá. 24. É isso, né? Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então agora ele vai seguir ainda no capítulo, falando do que significa Ele ter vencido a morte, a sua morte na cruz, está sentado diante de Deus, né, o seu reino, a sua posição de glória. E aí os insensatos que não acreditam em ressurreição vão perguntar, tá, mas como assim? Como que pode ressuscitar? Que corpo que ele vai ter se aquele corpo já era? Então ele chama de insensatos no versículo 36 e continua. Até no final ele mostrar o quão importante, quão central é a ressurreição. Aí ele vai dizer no versículo 32, se não me engano, né, mas se não ressuscitou, eu fui entregue às feras, eu apanhei, eu passei perseguições e dificuldades, eu fiz tudo isso porque eu sei que Jesus ressuscitou. Então por que eu sofri? Por que tudo isso? A explicação e a minha motivação de viver a vida cristã e o dia a dia, a minha esperança é a ressurreição. E ele desenvolve isso. E então ele vai chegar na conclusão desse capítulo, no versículo 57, dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É de Cristo que nós estamos falando. E o versículo 58, então, ele começa com um grande portanto. É a conclusão deste capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão.
Irmãos, então como eu falei, a Bíblia ensina muito sobre a esperança, especialmente 1 Coríntios capítulo 15. Aqui é o maior tratado bíblico sobre a esperança cristã. E eu preciso que você leia depois com atenção, com carinho, ponderando e lendo versículo por versículo todo esse capítulo que nós pulamos um pouco aqui. A esperança cristã, essa era uma característica da vida virtuosa dos crentes de Tessalônica, que fazia com que a espiritualidade que eles viviam, fosse contagiante. E era o que dava firmeza e constância à fé deles. Essa espiritualidade visualizada na firme esperança, ou sólida esperança, era a capacidade que eles tinham de manter-se firmes e constantes, mesmo em meio às grandes dificuldades, injustiças, dores e perseguição. Ao ponto de as pessoas olharem para suas vidas e sabendo que eles estavam vivendo essas realidades de dores e perseguição e dificuldade, e as pessoas diziam, entre elas e para elas mesmas, como eles ainda estão de pé. Como pode eles serem firmes, se manterem no caminho? Como podem eles terem solidez diante de tantos problemas? É admirável essa firmeza e essa solidez. Eu quero ser assim como eles. Então, agora eu quero entrar aqui no ponto 1 do que eu quero desenvolver para falar da sólida esperança. Mas antes de falar da verdadeira e sólida esperança, eu quero apresentar a vocês aquilo que é a falsa esperança. A falsa esperança que está na boca de muitas pessoas e que as pessoas acham que tem algo de robusto, mas que na verdade é frágil e que só dá para nadar 15 minutos. Então, a falsa esperança. Queria que você lesse comigo, então, de novo, 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19 nos diz que se a nossa esperança está apenas nessa vida, então nós somos os mais miseráveis dos homens. Se a nossa esperança, se a nossa certeza sobre o amanhã se resume apenas a essa vida, significa que você não leva em consideração o porvir e a ressurreição. E a Bíblia fala que esse tipo de esperança que está focada só nessa vida é uma esperança que é vã. É o tipo de esperança que está por aí, que tem, que não está baseada e fundamentada na ressurreição de Cristo. E por isso é uma vida miserável. Outras traduções vão dizer que é uma vida digna de pena. Se a nossa esperança é só para essa vida. Salmos 33, 16 a 17 também nos diz o seguinte: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por causa da sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Olha só o que o versículo 17 nos diz. Ele fala então de uma vã esperança, de uma esperança que é inútil, por mais que as pessoas professem, ela não sustenta, ela não resolve, é uma esperança vã, porque é uma esperança que está depositada na criatura, é uma esperança que está depositada nos números, no tamanho do exército, na força do guerreiro, no cavalo. É uma esperança vã. Todo mundo hoje então fala de esperança. Tem livros sobre isso, vídeos diversos no YouTube sobre isso, músicas que falam de esperança, poemas sobre a esperança, filmes, séries e etc. Mas o uso comum da esperança que as pessoas têm não é a virtude da esperança, do qual nós estamos defendendo aqui
que é uma virtude presente na vida do cristão e só na vida daquele que tem um relacionamento com Deus e que precisa ser desenvolvida porque ela não floresce ao natural mediante um relacionamento sincero com Jesus Cristo. Essa esperança, vã que tem por aí, não é a virtude da esperança, que é o que eu quero falar hoje. As pessoas usam as estruturas dadas pela fé cristã, que ensina sobre a esperança, mas sem os fundamentos. É apenas as estruturas, mas não tem mas os fundamentos são errados. E por isso a esperança de uso comum é sem solidez, conforme é sólido a virtude da esperança cristã. No mundo antigo, antes de Jesus, na época de Jesus, no mundo antigo, a esperança não era uma virtude. No mundo antigo, a esperança era considerada um vício. A esperança era algo ruim. A esperança era uma ilusão. Escolas de pensamento gregas, que era o que dominava o mundo antigo e com o helenismo e também no Império Romano, as escolas de pensamento gregas, principais, cínicas, estoicas ou epicuristas, era aquilo que Paulo estava combatendo no versículo 32, que se não houver ressurreição, logo Cristo não ressuscitou e a nossa fé é vã, então não tem esperança do amanhã, só o que nós temos é o aqui e agora, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então só o que importa é o aqui e agora, eu tenho que pensar em mim e em ninguém mais. Paulo estava combatendo aqui as ideias das escolas gregas vigentes, que não acreditavam que a esperança era uma qualidade, mas que a esperança era um vício. Quem trouxe a esperança, quem ensinou que a esperança era uma virtude e que era uma forma de ver o mundo maravilhosa, foi o cristianismo. Sem o cristianismo não existiria a esperança. Graças à fé cristã, ela faz parte da vida. Porém, com a rejeição da fé e com a rejeição do cristianismo, as pessoas não querem saber de Deus e nem de Cristo, o que ficou é que as pessoas continuam falando da esperança, que é a herança do cristianismo, mas só com as estruturas. Agora as pessoas não têm mais o fundamento. E por isso é frágil, só dá para 15 minutos. Então, entre os usos comuns, populares, da esperança, está o uso estético. Logo você vai perceber que tem na sua vida e muitas vezes nós vemos isso. O que é o uso estético popular comum da esperança? O sentimentalismo, as emoções sem o fundamento. É aquela frase sentimental, clichê que você usa num funeral, numa perda, num momento de dor, na tentativa sentimental de dar esperança para alguém, mas ela é desprovida de fundamento que de fato seja robusto e sustente a pessoa. Então é o uso estético, sentimentalista. Outro uso popular comum é o uso pragmático. As pessoas acreditam que esperança é otimismo. As pessoas acreditam que esperança é positivismo. Que esperança é probabilidade. Que esperança é um cálculo, é sorte. Se o outro exército vem contra mim com 5 mil, mas eu estou indo contra ele com 10 mil, eu me encho de esperança porque eu tenho mais soldados. A probabilidade é que eu vença essa batalha. Então a esperança é probabilidade. A esperança é pragmática. Eu vou para uma entrevista de emprego, é uma vaga para 5 candidatos. Fiquei sabendo que 3 já foram rejeitados, então agora é 2, são 50% de chance. Eu estou com muita esperança. Probabilidade, cálculo, sorte. É assim que as pessoas acham que é a esperança. É o uso pragmático. Também tem o uso filosófico, que é um viés mais amargo e de revolta. Nietzsche, século passado, mais ainda,
ele dizia que nós não devemos ter esperança, que nós não devemos esperar nada, que a esperança ela é perigosa. O discurso de Nietzsche não era novo. O Nietzsche só estava voltando ao discurso do mundo antigo. Nietzsche estava ali levantando a bandeira de um neopaganismo que continua forte no nosso meio. À medida que o mundo seculariza e abandona o cristianismo, o paganismo retorna. Então Nietzsche dizia que esperança era ruim, nós não devemos esperar nada. Mas Nietzsche é de alguns séculos atrás, ele tem muitos discípulos. Alguém contemporâneo a Nietzsche, aqui para nós, não para Nietzsche, desculpe, por exemplo, tem vários, mas eu quero citar esse cidadão aqui. Então é o Sponville, e ele escreveu um livro chamado Felicidade Desesperada. Olha que tema doido. Felicidade Desesperada é um livro da editora Martins Fonte. Ele é interessante. E num trecho desse livro eu quero ler para você. Sponville é um nietzschiano e também não acredito que a esperança é uma coisa boa. Ele diz assim: se Pascal, um grande pensador cristão do século XV, XVI, se Pascal tiver razão, um ateu não pode escapar ao desespero e logo à infelicidade. É precisamente esse e logo do Pascal que tentei, pela minha parte, questionar. Creio, concordando com Pascal, que um ateu lúcido e coerente não pode escapar ao desespero, já que nada espera, senão a morte. O aqui e agora, não tem mais nada do que isso. Porém, Sponville diz, recuso-me a pensar, como ele, com Pascal, que o desespero seja necessariamente uma infelicidade. Se esperamos a felicidade, é porque não somos felizes. Pelo contrário, aquele que fosse plenamente feliz não teria mais nada para esperar. Nesse aspecto, a felicidade é uma felicidade desesperada. Não uma felicidade triste, o que seria contraditório, mas uma felicidade que não espera nada. Basta-lhe o real. Ora, não se espera, por definição, outra coisa senão o real. Só o desesperado, diz Sponville, é feliz. Porque a esperança é a maior tortura que existe. E o desespero é a maior bênção. É a maior beatitude. Espero que você não tenha se identificado com essa frase, com esse texto que eu li. Ele é bem racional, ele tem lógica e sentido. Mas Sponville está dizendo que a esperança é um vício. Ele está concordando com Nietzsche, com a tradição pagã antiga. É um vício, não é uma virtude. E que é melhor não ter do que tê-la. Ela é uma ilusão e, portanto, é perigosa. Irmãos, é razoável e aceitável que um não cristão, um ateu como Sponville, consiga somente esses níveis de esperança e de felicidade. Sentimentalista, pragmática e filosófica. Pois a sólida esperança que o cristianismo apresentou à sociedade precisa de Deus para existir e para florescer. Ela não é comprada no mercado, ela não passa, irmãos, por Bluetooth, não dá para fazer download e não é encontrada nos livros que tem por aí de romance, nos livros seculares. Não tem nos filmes nem nas séries da TV. O que tem é a falsa esperança. E a falsa esperança, se você tem na sua vida, porque você não desenvolveu a verdadeira esperança e a sólida esperança por meio de um relacionamento sério com Jesus, a falsa esperança é galho fraco, irmão. É certo que nós passaremos por dificuldades, por perdas, por crises. E aí você vai se agarrar no quê? Na falsa esperança. Só que ela só dá para 15 minutos. Ela não dá firmeza, nem solidez, muito menos segurança.
o que dá firmeza, solidez e segurança é a sólida esperança, ou a firme esperança que os irmãos de Tessalônica tinham, e por isso as pessoas queriam o que eles não tinham. Queriam saber como ter. E por isso que era contagiante. E quando queriam saber, eles diziam, é Jesus. É o relacionamento com Deus. A sólida esperança é a capacidade de se manter constante, de perseverante e estável na vida, mesmo diante de crises, como nós estamos passando, e que aí vai embolando uma crise na outra, né? Mesmo diante de perdas, mesmo diante de ameaças e de dores, nós nos mantemos firmes e constantes na nossa jornada, na nossa caminhada. Irmãos, você não vai conseguir ver ali embaixo, né? Porque está em azul e não foi uma cor bom escolhida. A sólida esperança te faz ficar firme diante das dificuldades. Mas isso aí tem muita pessoa sem Jesus que tem. Tem, mas o resultado é que elas se tornam cínicas. A firme e sólida esperança em Jesus Cristo, nós passamos pelas dificuldades, nos mantemos firmes sem azedar, sem amargurar, sem se tornar cínico, tóxico com as maldades e problemas da vida. Só se adquire a sólida esperança e se desenvolve se você for um seguidor de Jesus Cristo. Não tem Bluetooth, não tem download. É dádiva de Deus essa virtude. É dádiva de Deus, dada àquele que nasceu de novo. Por isso que Paulo começa 1 Coríntios 15 falando do Evangelho, da salvação que temos em Jesus Cristo. Né? E porque nós nascemos de novo e somos agora uma nova criatura e somos agora cidadãos do reino de Deus, dessa nova sociedade que Deus inaugurou na terra para ser um modelo a uma sociedade que apodrece, é que nós, como cidadãos do reino, nascidos de novos, já começamos a viver. Lembra da frase de Bennett Wright? Nós já começamos a desenvolver essas virtudes na nossa vida e a experimentá-los. Agora no presente, por mais que essas sejam as virtudes do porvir, que todos nós teremos de maneira plena no novo céu e nova terra, nós passamos a desenvolvê-las nessa vida. E por isso elas são contagiantes, porque as pessoas não conseguem tê-las dessa maneira plena que só encontramos em Jesus Cristo. Então, meu querido, eu quero passar aqui ao ponto 2 dessa mensagem e falar, então, mais especificamente, uma vez que eu já falei da falsa esperança, falar da sólida virtude da esperança cristã. Não da esperança sentimentalista, sem fundamento, pragmática, circunstancial, mera probabilidade, filosófica, impessoal, esperança humana. Mas a sólida esperança da certeza que o futuro pertence ao Senhor e nada pode impedir que todas as suas promessas se realizarão no mundo em nossas vidas também. Porque pertencemos a Ele e estamos em suas bondosas mãos. Amém? Eu quero aqui desenvolver 3 ainda fatores dentro da sólida esperança. Primeiro, eu quero falar a respeito de algumas perspectivas sobre essa sólida esperança. A primeira é a perspectiva da esperança no Velho Testamento. No Velho Testamento, a esperança ela fundamentava-se no caráter de Deus e na sua providência. Né? A respeito de quem Deus é, e pensando em Deus, se relacionando com Deus, sabendo quem Deus é, a fidelidade de Deus, as pessoas tinham esperança. Deus que foi fiel a Abraão, a Isaac e Jacó no passado, certamente, por causa do seu caráter, continuará sendo fiel em suas promessas também no presente e no futuro. Assim pensavam os crentes do Velho Testamento. Né? Deus se manterá fiel, e essa é a nossa esperança, no presente e no futuro, até que o reino de Davi seja estabelecido na terra para sempre.
Essa era a esperança judaica. Então a esperança no Velho Testamento, ela fundamentava-se no caráter de Deus enquanto olhava para o futuro. Ela se fundamentava no caráter de Deus enquanto caminhava para a era messiânica, esperava o reino de Deus. A esperança no Novo Testamento, a esperança cristã, o upgrade da esperança judaica, a esperança no Novo Testamento inclui a base da confiança no caráter de Deus, por isso que ela precisa do relacionamento com Deus. Então, inclui a confiança do caráter de Deus, que é fiel para cumprir as suas promessas, mas além da confiança no caráter de Deus, a esperança cristã, ela está solidamente fundamentada na salvação. Olha que a experiência daquele homem feita em 1557, ele não era um cristão, ele estava fazendo uma experiência e descobriu sobre o poder da esperança. Mas o diferencial do pote 3 daqueles ratinhos é que eles passaram por uma experiência de salvação. Então, a esperança cristã fundamenta-se no caráter de Deus, mas também está solidamente fundamentada na salvação que nos foi dada em Deus Pai, realizada por Jesus Cristo e que nós experimentamos todos os dias através do Espírito Santo. Enquanto que o crente do Velho Testamento tinha esperança olhando para frente, para aquilo que viria, o crente do Novo Testamento tem esperança olhando para trás, olhando para aquilo que veio, para aquilo que já aconteceu, olhando para a ressurreição de Jesus, aceitando como um fato histórico o poder de Deus que ressuscitou a Cristo. Então o cristão avança, mas de olho no retrovisor. A esperança sem Deus, outra perspectiva, a esperança sem Deus, que é a esperança de uso comum, que é a esperança humana, é uma esperança que é baseado na ausência, conforme foi o discurso de Sponweil de Nietzsche. É sim uma experiência, é uma esperança baseada na ausência. Você espera ter o que não tem. Você espera aquilo que te falta. Então você tem esperança de algo que você não tem. É uma experiência baseada na ausência. Mas a esperança cristã não é baseada na ausência. A esperança cristã, sólida, firme, robusta, apaixonante, ela é baseada na presença, naquilo que nós já temos, na salvação consumada e conquistada por Cristo na cruz e garantida por meio da ressurreição. Isso nos garante futuro certo e maravilhoso. A esperança cristã é a certeza de um futuro concreto. Não é abstrato, porque não é possibilidade, não é sorte, não é acaso. É a certeza de um futuro concreto. Por quê? Porque nós já temos. Porque esse futuro, de alguma maneira, já é realidade. Não é possibilidade, não é probabilidade, não é estatística, não é sorte, ou um vago sentimento de que de algum modo as coisas vão terminar bem. Não, queridos. Então, com isso, eu quero falar para você do fundamento da sólida esperança que aqueles crentes tinham e que fazia deles serem contagiantes na sua espiritualidade. O fundamento que falta para as pessoas do pote 1 e do pote 2, né, que tem esse uso comum, que só usam a esperança como estrutura, mas não tem fundamento. O fundamento da sólida esperança, da esperança cristã, que dá firmeza ao crente e ao cristão,
é a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15 o tempo todo o seu discurso é sobre a ressurreição de Jesus Cristo e o quanto isso dá significado para a vida presente e para a vida futura. E é a certeza e a segurança e o consolo do cristão. Então o fundamento da esperança cristã é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o chão. Essa é a base forte, onde habita a nossa fé e a esperança. A ressurreição de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, do 3 ao 6, que nós lemos, e vamos ler de novo aqui, diz o seguinte: antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e apareceu a Pedro, a São Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, e depois vai dizer, e depois também a mim, tardiamente. Para falar da esperança, Paulo fala da ressurreição, mas para falar disso ele começa falando da salvação e do Evangelho, que é o fundamento de tudo isso. Então o fundamento da esperança é a ressurreição, e por isso que nós avançamos para frente na expectativa dos novos céus e nova terra, mas sempre com os olhos na fé poderosa, na ressurreição e o que ela significa. Então a fé cristã, ela é um futuro concreto, porque um homem já venceu a morte e ressuscitou. Nós sabemos que por causa desse homem, a vida triunfa sobre a morte. Nós sabemos que por causa desse homem, o fim cronológico dos nossos dias não será o fim escatológico. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e trouxe-nos vida. Foi visto por muitas testemunhas e subiu aos céus, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, e então reinar com o seu povo para todo sempre, como eu falei. Que esperanças temos de que isso que aconteceu com Jesus, e o que isso significa? Que esperanças temos que isso vai acontecer com a gente também? A nossa garantia e a nossa esperança é a ressurreição de Jesus. A própria ressurreição de Jesus é uma garantia de que aquilo que Jesus aconteceu com ele vai acontecer conosco também. A ressurreição de Jesus e o penhor do Espírito Santo é a nossa certeza a respeito de um futuro glorioso e maravilhoso e cheio de alegrias, porque já começou. Não é um futuro que nós não temos acesso. A nossa segurança não está só no amanhã, mas ela também já está presente hoje, ela já começou. A sólida esperança para a vida presente e futura depende da aceitação e compreensão que temos da ressurreição de Jesus Cristo. No mesmo capítulo, então, também no versículo 19, nos diz que se a nossa esperança está só para essa vida, ou seja, a ressurreição não é importante para nós, é o tipo de esperança de uso comum, nós seremos os mais miseráveis, nossa vida será digna de pena. Nos resta apenas, se a ressurreição não é a base e o fundamento da nossa esperança, e se você não busca compreender, estudar e aprender isso, resta-nos apenas a esperança de uso comum, que vai nos levar no máximo a uma vida materialista e hedonista. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. E o que é essa vida materialista e egoísta da esperança do uso comum? É uma vida pura, de puro egoísmo, de puro individualismo. Porque se não tem um amanhã, então não há sentido à moralidade. Eu vou viver o que eu quero e fazer o que eu quero e pensar só na minha vida e o resto que se exploda. Então o que nos resta, pela falta do fundamento correto, é o materialismo e o hedonismo, criticado por Paulo no versículo 32.
Então, sem a ressurreição, a nossa vida será uma vida digna de pena. Irmãos, a ressurreição está então intimamente ligada à esperança cristã. Mas não uma esperança escapista, que quer só se livrar do mal, que quer que acabe o sofrimento, vem logo Jesus, não aguento mais. Mas é uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 1:3, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança que nós temos, sólida e robusta, ela é uma esperança viva, né? Porque a segurança do futuro, o que aconteceu com Jesus, que vai acontecer conosco, que nos está garantido no futuro, tem reflexos no presente. A ressurreição de Jesus é a garantia de que o reino de Deus chegou. Não é utopia, não é mito, não é história para boi dormir. Na crença judaica, e a gente pode ver isso, por exemplo, entre muitos exemplos na Bíblia, na narrativa da morte de Lázaro, quando Maria e Marta se encontram com Jesus, depois que Jesus tarda para chegar, as duas têm a mesma discussão, né? Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido. Jesus, João 11:25 diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, eu sou a ressurreição e a vida. E elas dizem, sim, eu sei que o nosso irmão vai ressurgir no último dia. Então, na crença judaica, a ressurreição só acontece quando tudo terminar. A ressurreição é coisa para o último dia, para o fim da história. Mas o cristianismo, diferente da crença incompleta do judaísmo, o cristianismo nesse momento introduz algo novo. Jesus, o Messias, ressuscitou corporalmente no meio da história, não no fim da história, não nos últimos dias. Não foi a ressurreição final. E o Pentecostes, que é o derramamento do Espírito, que segundo Joel é uma promessa para os últimos dias, aconteceu também no meio da história, segundo Atos capítulo 2. Ou seja, Deus inaugurou na história, no meio da história, aquilo que Ele iria fazer no fim. Ou seja, o futuro de Deus invade o presente. Esse é o fundamento da esperança cristã que acredita na ressurreição. É por isso que a esperança cristã afeta tanto o dia a dia do cristão. Porque o presente, à luz do passado, que foi a morte e a ressurreição de Jesus e a chegada do reino, faz com que a nossa expectativa do que vai acontecer no futuro seja antecipada para o presente, fazendo com que o presente seja cheio de significado. O presente do cristão se torna vivo, pulsante, significativo, ganha propósitos robustos, a vida faz sentido. Porque temos a certeza de que aquilo que nós fazemos hoje repercute e tem reflexos na eternidade. 1 Coríntios 15:58, Paulo termina dizendo, portanto, sede firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Então você entende que toda a ideia de esperança e de ressurreição renova, ressignifica, preenche, aviva a vida presente do cristão, porque você sabe que aquilo que você faz não é vão, porque você é um cidadão do reino e a sua vida agora é trabalhar para o reino. Quer você esteja pregando o evangelho, quer esteja fazendo uma costura numa camisa do filho, tudo o que você faz no Senhor não é vão. Tem significado e reflexo na eternidade. Então a sua vida presente ganha significado. O reino está entre nós, chegou. Você não pode esquecer isso. Mas se o reino chegou, por que ainda vemos tanto mal? Se o reino está aí, por que eu ainda sofro, pastor? Por que ainda há tanta maldade, já que se o reino chegou? Irmãos, é que ele chegou, mas não completamente. Ele chegou, mas está sendo implementado desde a ressurreição de Jesus. E por isso nós vivemos uma ambiguidade.
Nós vivemos entre a era antiga e um novo momento inaugurado por Jesus na sua morte e ressurreição. Nós vivemos um período entre duas eras, essa ambiguidade. E por isso o reino de Deus não é tão claro e não é claro para todos, mas um dia ele será. É porque ainda estamos na presença do pecado. O pecado não foi removido, o mal ainda está presente. Mas viveremos a plenitude só quando acontecer a ressurreição final, ou seja, o dia do Senhor, o último dia, chegar em definitivo. Então nós vivemos entre o já e o ainda não, entre a ressurreição de Jesus e a consumação dos tempos. E isso gera muitas tensões e sofrimentos na vida do crente. E por isso o cristão, o crente do Novo Testamento, tem mais do que só a fidelidade do caráter de Deus e as promessas de um futuro. Ele tem o poder da ressurreição por meio do Espírito Santo que nele habita, para viver na presença de Deus com firmeza e paixão, enquanto espera e suporta, a consumação de todas as coisas, em meio a toda essa dificuldade e ambiguidade. Os sofrimentos pelo qual passamos, irmãos, nos levam também à sólida esperança. Romanos 5,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se você é um salvo, um cristão, que está vivendo esse período de ambiguidade, que vive o já e o ainda não, está entre essas duas eras e sabemos que sofreremos e estamos sofrendo, no texto diz que aqueles que são co-herdeiros com Cristo precisam sofrer com Ele antes de serem glorificados com Ele. Irmãos, eu queria que não fosse assim, mas o fato é que é assim. E é isso que a palavra de Deus ensina, que se seremos glorificados, é certo que primeiro sofreremos com Ele. E o fato de estarmos sofrendo por amor a Cristo e com Cristo, isso é uma evidência de que, e uma garantia de que com Ele também seremos glorificados. Bem-aventurados sois quando por minha causa passares por várias tribulações. Então, se você está em dificuldade e sofrimento, saiba que por causa que você sofre por amor a Cristo, se mantém firme e constante. A próprio sofrimento é uma garantia de que você também, uma vez que sofre por amor a Cristo, se mantendo firme e constante, você também será glorificado e consumado em você a boa obra que Deus um dia começou. Amém? E terminando a nossa mensagem, o último ponto, nos arrastamos um pouco, mas eu sei que Deus está falando contigo, está te abençoando. O terceiro ponto aqui: quais são os efeitos práticos da sólida e firme esperança presente na vida virtuosa de um cristão que tem relacionamento sério com Jesus? Quais são os efeitos práticos? Então, número 1, primeiro, a esperança cristã então vai nos dar firmeza e solidez na caminhada. É a certeza de que se hoje você está com Jesus, amanhã você vai continuar com Jesus. Mesmo que chore canivete, você continua firme, porque você sabe que o seu futuro está nesse caminho. Então vai te dar solidez, firmeza, Você apanha, cai, sofre, mas não desiste. Firme esperança. Segundo, nos faz perseverantes e por isso consistentes, robustos, fidedignos. Terceiro, nos traz consolo, por saber que temos um futuro glorioso garantido. Podemos passar dificuldades, pressões, perdas, incompreensões, sofrer o mal na pele, mas nós sabemos que isso é momentâneo. Sabemos que um dia isso tudo cessará. Sabemos que vivemos eternamente em gozo, alegria maravilhosa na presença de Deus. Então nos consola. E em quarto, dá propósito para a vida, propósito para o presente. Por isso que a esperança cristã sólida não é escapista, não é o desejo de fugir desse mundo para que acabe todo o sofrimento. Não, ela dá significado, não somente para o futuro, para a morte, quando nós então não mais padecermos nessa vida, mas ela dá significado e propósito para o presente, porque Jesus Cristo
Em Jesus Cristo a nossa vida tem sentido. E o que eu faço é importante. Há razões para viver, não só para morrer. Temos pelo que lutar. 1 Coríntios 15, 30 a 32, que eu acho que é um dos textos que eu pulei, eu li, já não lembro mais. Diz, e porque também nós nos expomos aos perigos de tanta hora, dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem eu lutei em Éfeso, eu enfrentei feras, que me proveito tem? Porque eu só enfrentei as feras, a oposição, porque eu sei que Jesus ressuscitou. Isso é realidade, isso afeta o meu presente. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas porque Jesus ressuscitou, eu sei que o reino futuro já chegou. E o futuro tem sentido, significado, é robusto, e eu sou cidadão desse reino e trabalho para ele. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Sede firmes, constantes, características da esperança. Amém? E último aqui, efeito prático que eu quero deixar para vocês, é a humanidade. Meus irmãos? Uma vida vivida com certeza do amanhã, com um sentido pulsante para o presente, certamente nos traz e nos faz mais gratos, mais tranquilos, mais serenos, mais confiantes e mais amorosos. E enfim, tudo isso mais humanos e atrativos. Queria então convidar você a orar a respeito disso que você pacientemente ouviu nessa noite. Queria que você curvasse os seus olhos e pedisse para Deus: Deus, faz-me igual os crentes de Tessalônica. Eu quero ter essa esperança robusta. Me ensina, me conduz, me faz ser padrão, me faz me manter firme e forte mesmo diante da injustiça, do caos, das dificuldades. Deus, dá-me essa virtude. Eu quero não nadar 15 minutos. Eu quero ter 24.000% a mais de luta, de perseverança, de constância, por causa da viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo, que ressignificou a minha vida e o meu presente. Vamos orar. Senhor meu Deus, ouvimos hoje aqui uma mensagem poderosa do Senhor. Nessa mensagem não é minha, porque se fosse de mim, seria apenas a esperança popular. Deus, mas essa esperança que eu falo aqui é a virtude, que flui de um relacionamento sincero e sério com Jesus Cristo, cultivado todos os dias. Nós não somos dignos e nós não teríamos a possibilidade de uma vida intensa, apaixonante, se não fosse Jesus vir até nós, morrer na cruz, ser a ponte que nos leva ao Pai, perdoar os nossos pecados, nos fazer nova criatura, possibilitando relacionamento com Deus. E desse relacionamento com Deus, que é por meio da fé, vem a esperança que nos faz viver num mundo caído, num mundo mau, mas de uma maneira linda, de uma maneira contagiante, de uma maneira firme, Deus, de uma maneira que atrai, Deus, que contagia. Senhor, nos ajuda mediante a obra do Espírito, que é a garantia, o penhor do que essas coisas também vão acontecer com a gente. Deus, de que o Senhor nos permite o antegozo das alegrias da eternidade, Deus, já vividas nessa vida, para que o mundo, Deus, num certo sentido, Deus, bebam em nós, queiram em nós, porque não tem por aí, porque não está, Deus, no mercado. Deus, é só num relacionamento com o Senhor e que as pessoas precisam ver em nossas vidas para querer ter. Deus, que essa virtude cresça, frutifique, Deus, em nossas vidas. Que nós possamos nos apaixonar por Jesus, que nós possamos seguir os seus passos, nos agarrar nele, e que essa virtude que nos é dada por ele possa crescer, frutificar por meio desse esmero, Deus, em buscar ao Senhor com a ajuda do Espírito Santo.
Senhor, queremos ser como os crentes de Tessalônica. Não queremos andar por essa terra e que o nosso discurso de esperança seja vazio, mas queremos, Senhor, realmente essa esperança sólida e firme. Sei que aquele que me ouve deseja isso, que o Senhor nos ajude a, nesse caminho, Deus, desenvolver e que sejamos uma vitrine, Deus, e que as pessoas queiram o que nós temos, e que essa relação seja tão significativa em nós, que as pessoas queiram o que nós temos e que nós também não nos contentamos apenas em viver pelo exemplo, mas nós também queremos falar para as pessoas que estão famintas, Deus, de como ter. E como que isso pode encher a vida, ressignificar, trazer propósito e todos esses benefícios que ouvimos aqui ao final dessa mensagem. Senhor meu Deus e Santo Espírito, penhor, Deus e garantia que habita em nós, ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, eu queria agradecer a sua paciência. Hoje a gente se estendeu um pouquinho, mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus e o tema da esperança, ele é empolgante. A ressurreição, o poder da ressurreição. Mas eu vou pegar de novo, então vou parar. Obrigado pela sua paciência. Eu queria agora dar uns últimos avisos, mas antes de você sair aí da live, dá o seu ok, a sua boa noite. Nós somos uma igreja pequena, não estamos fazendo os cultos presenciais por optar em continuar fazendo aqui, alcançar mais pessoas pelas redes, que você possa divulgar se você tem sido abençoado, tem gostado do que você tem aprendido aqui de Deus durante os cultos. Divulga para os amigos, irmãos, para também estarem nas lives aqui. O dia que toda essa dificuldade, essa crise passar, vem nos visitar se você é da região ou da cidade. Vem conhecer essa igreja bíblica, simples, hospitaleira. Então, nós queremos saber o alcance disso que nós estamos fazendo. Então, deixa o seu oi, diz obrigado, fui abençoado, estive aqui, talvez vocês não me conheçam ou conhecem, diz quem está com você. Nós temos uma ideia e medir quantas pessoas o Evangelho está chegando. Isso para nós é um conforto, uma alegria. Então eu queria que você fizesse isso, tá bom? E também, lembrando então que nossos cultos não são presenciais em função da pandemia. Permanecemos com os cultos online, você se reunindo com família, Igreja do Senhor Fé e Vida nas casas. E domingo que vem, então, será o encerramento dessa série. Vai ser a 4ª mensagem da série das 3 virtudes teologais que desenvolvemos aqui. Nós vamos falar do amor abnegado, uma outra tremenda característica da fé cristã, o amor abnegado. Vem com a gente, não seja louco de não estar conosco. Domingo que vem, você não pode perder, tá bom? 19 horas. Os PGs acontecendo pelo aplicativo Zoom. Eles que já fazem parte têm participado. Se você quer participar de um pequeno grupo, mesmo sendo uma pessoa que não faz parte, mas quer ter um estudo bíblico e estar conosco, nos chame no privado, mande uma mensagem. Nós podemos incluir você para participar de um pequeno grupo através do aplicativo. Também algumas atividades da igreja, como educação cristã, etc., no aplicativo. E pedimos e contamos com a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Não estamos nos reunindo, então não temos a possibilidade de que você contribua de maneira física. Precisamos que você faça isso por depósitos bancários. Precisamos ainda manter a estrutura, não sabemos até onde vai essas dificuldades, mas nós temos gastos fixos, mesmo que não estamos sendo usados. E nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda para continuarmos sendo fiéis na pregação do Evangelho, existindo quanto uma instituição. Então, contamos com as suas ofertas e com os seus dízimos. Você pode ver aqui na projeção, e pegar ali a conta bancária para nos ajudar. Seja fiel no dízimo, na oferta, coopere com a obra do Senhor, nos ajude, precisamos, tá bom? Agradecemos a você que tem feito isso e sido fiel. Queria mais uma vez orar com você para terminarmos esse culto e essa live, ok? Vamos orar?
Senhor Deus, meu Deus, o Senhor tem sido tão bom para nós. O Senhor é um Deus realmente bondoso, gracioso, fiel. A base da nossa esperança também continua sendo o seu caráter. Quem o Senhor é, sempre foi e sempre será. E relacionar-se contigo e conhecer-te todos os dias é algo fantástico, um grande privilégio. Abençoe os meus irmãos para que avancem no crescimento e no conhecimento de Ti e do seu caráter. Fortalece a fé dos meus irmãos durante a semana, no meio das crises, dificuldades, nas faltas e situações que podem surgir. Abençoe os lares, abençoe os casamentos, abençoe os empregos, abençoe a saúde. Deus bondoso, te agradecemos por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem nos dado e feito. Dá uma semana abençoada aos irmãos, que eles possam crescer, Deus, nesse testemunho, que eles possam crescer, Deus, nessa virtude, e que as pessoas, começando em casa, que os conhecem, possam ver a presença dessas virtudes, às vezes começando timidamente, mas crescendo, que cresça. Abençoe os meus irmãos, abençoe a mim, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, queria ainda te deixar uma bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima e abençoada semana, em nome de Jesus. Um grande abraço, nos vemos aqui de novo domingo que vem. Amém? Chame os amigos, chame a família. Abração, Deus abençoe.